5 passos que eu já mostrei aqui, que você vai evitar de não vender porque a sua proposta é genérica, não vender porque o cliente não sabe se o que você está falando para ele funciona na empresa dele, funciona no segmento dele. Vai resolver essa questão, vai te ajudar a resolver essa questão do cliente não enxergar o seu produto, o seu serviço, a sua solução, resolvendo o problema dele, ele visualizar e resolver o problema dele, certo? Vai te ajudar a, antes de mostrar preço, negociar preço, entender se o cara está pronto, certo? E vai te ajudar a aprimorar a sua oferta, aprimorar a sua proposta, para que ela seja a melhor ou uma das melhores opções técnicas, certo? Então, eu mostrei para vocês, a gente já vendeu esse mês mais de 300 mil em contratos, seguindo esses 5 passos. Não tem segredo, eu já mostrei isso, inclusive, em outras lives aqui. Passo 1, né? Antes de falar o que você vai fazer para resolver o problema do cliente, antes de você oferecer a proposta, antes de você falar preço, a primeira parte da conversa, a primeira parte da negociação tem que ser para você entender o que esse cliente precisa, como ele imagina que vai resolver esse problema, quais as principais dores que esse cara tem, em quanto tempo ele quer resolver isso, se é urgente, se é daqui um mês, se é daqui por uma semana, se é daqui um ano, e o quanto ele tem de grana. Como é que eu faço na minha empresa? Eu faço primeiro uma reunião só disso. Eu pergunto para ele, qual é o objetivo da sua empresa para os próximos 12 meses? Ele me fala, quero vender 100 mil, quero vender 1 milhão, quero dobrar o faturamento, quero recuperar o meu faturamento. Como é que você imagina que você vai fazer isso? Eu pensei em Google, quero fazer meu marketing, quero fazer Instagram. Então ele vai contando. E quais as suas maiores dúvidas? Geralmente o cliente fala, já tentei várias agências, as agências não funcionam, já tentei fazer Google sozinho, não consegui, né? Então ele vai me contando. E qual é o seu tempo? Fala, cara, preciso me mexer agora, preciso vender já. Eu já qualifico. Qual é a sua verba? Às vezes o cliente fala, não sei, não tenho verba ainda, preciso ouvir você. Ou às vezes ele já fala, minha verba é tal. Então, primeira coisa na negociação, você vai entender por onde o cliente quer ir, quais são os planos dele, por que ele te procurou, quais são as dores dele e o tempo dele. Essa é a primeira coisa. Porque você vai usar isso tudo na sua proposta depois, certo? 2, aí você vai montar uma proposta, você vai olhar para dentro do que você faz, você vai olhar para os seus produtos, você vai olhar para os seus serviços, você vai olhar para a sua equipe, e aí você vai montar a sua proposta baseado no quê? No que o cliente precisa. Então ele contou que o objetivo dele é chegar no lugar A, e ele já passou por vários obstáculos. A sua proposta vem para quê? Resolver essas dores. Percebe que se você começar a negociar preço sem antes mapear isso, vai ser muito difícil você acertar na via, vai ser na sorte. Se você já montar uma proposta ou mandar uma proposta para o teu cliente sem antes mapear exatamente onde ele quer chegar, exatamente as dores que ele tem, incluir isso na proposta, vai complicar para você, certo? 3, mapear objeção e contornar a objeção antes de mostrar preço. Eu vou mostrar isso para vocês. 4, mede a temperatura da negociação e isola a última objeção. Vou aprofundar nisso, certo? Então, como é que você mapeia as objeções que o cliente tem antes de mostrar o preço, né? Então, como eu sei que o cliente está pronto para ouvir o meu preço, para ouvir o quanto eu cobro pelo meu trabalho e avançar para o fechamento? A gente, na Agomark, para vender centenas de milhares de reais, evita ao máximo já mostrar preço sem antes fazer esses 5 checks, essas 5 perguntas, que eu mostrei inclusive na última live, certo? Você vai perguntar para o cliente, você acredita que eu entendi exatamente o que você precisa? O que você quer saber com isso? Se ele realmente conseguiu, se ele sentiu, se ele está convencido que ele conseguiu te explicar tudo que ele tinha de problema e que você entendeu. Porque, novamente, dificilmente o cliente vai comprar de você se não tiver certeza que
essa moça me entendeu, esse cara me entendeu, esse cara sabe o que eu preciso. Então a gente tem que dar um primeiro check. Você acredita que eu entendi exatamente tudo o que você precisa? O cliente tem que, a gente tem que ouvir do cliente um sim. Não, sim, falei tudo, entendi. Se o cara titubear, você vem. O que você acha que faltou a gente falar um pouco mais? E aí aprofunda, escuta, entende mais. Por quê? A gente quer apresentar uma proposta com isso já resolvido. Ou seja, que o cliente tem já aquela certeza de, cara, eu consigo explicar tudo para ele. É igual quando a gente vai no médico, né? Às vezes a gente vai no médico, né? O médico nem olha na sua cara e já sai dando alguma coisa para você tomar. Você fica pensando, pô, mas ele nem me examinou, ele nem perguntou o que eu tinha e já me deu um remédio. Aí se você vai no médico, que ele faz vários exames, ele faz várias perguntas, ele diagnostica o que você tem, aí você fala, esse médico sabe o que eu tenho, porque ele fez vários exames. Você é a mesma coisa. A sua equipe, vocês no comercial da empresa de vocês, seus vendedores, eles têm que ser doutores. Eles têm que fazer um diagnóstico das dores do cliente para poder depois vir com o remédio, para depois vir com a solução, certo? Então, essa primeira pergunta, eu verifico que eu entendi tudo que você precisa? Você acha que a gente conversou sobre todos os seus problemas? Deu sim essa primeira pergunta? Vamos para a segunda. O meu produto, o meu serviço, né, o que eu te mostrei de como resolver o seu problema, você acha que vai funcionar para a sua empresa? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes o cliente gostou, mas ele fica pensando assim, mas tem muita coisa nessa proposta, eu não preciso de tudo isso. Ou ele fica pensando assim, cara, é aquilo que eu falei para vocês, no meu segmento não vai funcionar. É legal isso que você me mostrou, mas no meu segmento não vai funcionar. Então você já pergunta agora. O meu jeito de trabalhar, o meu método de trabalho, o meu produto, né? Esse produto aqui e esse produto aqui, você acredita que funcionam para você? O que a gente quer? Um sim. Eu quero testar se ele está enxergando isso aplicado e funcionando lá na frente. Se não, volta e vamos falar sobre o ponto que não ficou claro. Vamos revalidar os benefícios da sua proposta, certo? A terceira pergunta que a gente gosta de fazer. De tudo que eu mostrei para você, o que você mais gostou. Por quê? Se ele me falar o que ele mais gostou, eu posso reforçar isso ou usar isso mais na negociação com ele, ou simplesmente para a conversa ficar um pouco mais descontraída, para eu vir com a próxima pergunta, que é o quê? Posso dizer para vocês, essa pergunta quase sempre o cliente responde. Depois você segue essa sequência, você pergunta o que ele mais gostou na proposta, que ele responde, eu gostei mais desse ponto. Ou ele fala, eu gostei de tudo. Aí você vem e pergunta, o que te deixou menos confiante? Você vai perguntar para o cara o que ele não gostou. Mas lembre-se, a gente quer antes entender o que pode travar a venda antes de mostrar preço. Você pergunta, o que você se sente menos confiante? Aí o cliente vai dizer, não gostei disso, não gostei daquilo, não achei tão legal, né? Eu, por exemplo, estou negociando um discador automático. O que é? Ele pega uma lista de telefone e sai ligando automático. A gente recebe muito contato, muito telefone, e uma pessoa, 2, 3 pessoas não conseguem ligar para todo mundo. Então, é um sistema que ele sai ligando, quando o cliente atende, joga para a menina conseguir conversar, para a nossa especialista conversar com o cliente, né? E a menina me mandou uma proposta, e a proposta tinha muito número, muito confusa. Ela me perguntou, cara, você teve alguma coisa que você não gostou da proposta? Eu falei para ela assim, cara, é confusa a proposta de vocês, eu não estou entendendo. E se eu não estou entendendo, eu não me sinto seguro para comprar. Percebe? Então, essa pergunta de o que te deixa menos confiante, ela é muito legal, ela é reveladora, ela te mostra, né? Ela vai fazer o seu cliente dizer o que está pegando para ele não comprar. Certo? Aí vem a última.